Pronto, meus amigos, quebra-só instalado. Tive que alargar um pouco mais a furação, mas ficou perfeito a instalação, como vocês estão acompanhando no vídeo. Show de bola, fica desse jeito. A distância entre a cabine e o quebra-só fica bem bacana, como vocês estão vendo aí. Pronto, quebra-só ok. Agora vamos fazer o par de retrovisores. E eu vou fazer esse retrovisor duas formas, meus amigos. Eu vou fazer o corte. Esse aqui é a textura que a gente vai usar o plástico PS. Esses cortes aqui são todos plástico PS. Vamos usar também o arame de 1 milímetro de diâmetro. E vou usar esse PDF, que é o desenho dos cortes do MDF. Eu vou fazer um retrovisor completo usando esse gabarito para corte, e depois no outro retrovisor vou fazer o corte dessa parte da textura, né, no caso aqui a parte do suporte do retrovisor. Vou colar no MDF acompanhando a própria e colado no MDF. Vou usar ele para fazer o corte que eu preciso dessa peça, mas tudo isso vocês vão acompanhar agora no decorrer dessa aula. Bora! Eu vou cortar, meus amigos, uma tira do plástico PS na largura desses traços de fora e também uma tira na largura desse traço de dentro desse retângulo. Isso aqui, o menor é a parte traseira do retrovisor e o maior é a parte da frente do retrovisor, e a estrutura dele vai ser toda feita no MDF que a gente vai cortar na sequência. Vou cortar primeiro a tira da largura da parte de fora do desenho. Agora a tira do traço, parte de dentro, que é a parte traseira do retrovisor. Pronto, a tira tanto da parte da frente do retrovisor quanto parte traseira cortada. Agora eu vou cortar na medida e a gente vai usar para montar o retrovisor, tanto os retrovisores quanto o suporte. Agora eu vou cortar a tira de plástico mais larga, né, que é a frente do retrovisor. Pronto, meus amigos, detalhe do plástico PS, ok? Corte que eu vou precisar para montar os dois retrovisores já estão separados. Agora eu vou cortar detalhe de suporte, também mesmo procedimento. Eu vou cortar uma tira na altura que pede o desenho, depois vou soltar esse desenho do sulfite e riscar a tira essas partes do corte, né? Obviamente que essa parte do chanfro, e deixa ele já na medida exata para montar o suporte. Então vamos cortar a tira usando parte maior na altura.
Pronto, meus amigos, tira do suporte cortado na altura que pede o desenho, obviamente da parte mais alta. Agora eu vou soltar o desenho do sulfite, fazer a marcação nessa tira e vou precisar de 4 partes para fazer os 2 suportes, beleza? Pronto, meus amigos, 4 partes riscado usando o desenho do PDF. A tira, como vocês viram antes, cortei na altura que pede o desenho. Agora vou soltar essas partes do suporte do retrovisor, né, que vai ser a parte que fica aparente, fazendo a textura do plástico PS na estrutura que eu vou fazer usando o MDF. Fica bem bacana um retrovisor feito dessa forma. Vamos lá. Pronto, meus amigos, as 4 partes que eu preciso para fazer o suporte do retrovisor, obviamente textura do plástico PS, ok? Agora vamos fazer o corte do MDF. Tem essa tira, mas você pode usar qualquer pedaço de MDF, é só posicionar o desenho, essa parte aqui, ó, esse aqui é os cortes de MDF. Vai soltar essa parte ignorando o detalhe que eu vou usar para fazer posicionamento do arame. Esse aqui é o suporte, sai da base do suporte do retrovisor para a instalação do retrovisor. Então vai pedaço da capa de fio no MDF e aqui passa o arame, o suporte para ser instalado na cabine, beleza? Então bora montar a estrutura do kit de retrovisores. Meus amigos, como eu havia falado antes, eu vou fazer esse kit de retrovisores de duas maneiras. Vou recortar esses desenhos, vou transferir para a tira do MDF e fazer os cortes que pede o desenho. Esse vai ser o primeiro retrovisor, tá? No segundo, o que eu vou fazer? Eu vou colar a parte maior do retrovisor e também vou colar essa parte aqui da textura do plástico PS no MDF e fazer o corte já com o plástico PS colado no MDF, beleza? Então vamos fazer a primeira parte usando o desenho que pede o PDF. Parte maior do retrovisor, a mesma coisa. Vou riscar o desenho na tira do MDF. Agora com estilete eu vou fazer os cortes. Estrutura de MDF, suporte do retrovisor, ok. Agora vamos cortar a estrutura do retrovisor, esse filete do MDF.